E se Fugaku tivesse lutado? Imagine o líder do clã Uchiha recusando a morte pacífica na noite do massacre. Na história original, ele aceita a lâmina de Itachi por puro amor paterno. É esse sacrifício que mantém o extermínio como um segredo perfeito. Só tem um detalhe. Nessa realidade, o Fugaku decide finalmente revelar o poder que escondeu por anos. O líder que conhecia cada fraqueza da vila usa seu Mangekyou Sharingan e revida, e aí o jogo vira. No escuro da sala, o olho vermelho gira. A rendição vira um combate brutal que abala as estruturas de Konoha, marcando o início de uma noite de sangue entre pai e filho. E com isso, o banho de sangue silencioso se transforma na faísca de uma guerra civil escancarada. Bora descobrir. Voltamos àquela sala escura do capítulo 204, com a lâmina já tremendo no pescoço do líder do clã. Itachi chora, esperando que os pais aceitem o golpe em silêncio para selar o destino dos Uchiha sem resistência. O problema é que o sangue já escorre pelas ruas, e os gritos de desespero das famílias lá fora invadem a casa. Fugaku não abaixa a cabeça. Ele engole a dor de pai, levanta e o desenho do seu Mangekyou Sharingan gira no escuro. Por que ele mudaria de ideia? Porque morrer em silêncio ali não é honra. É validar o genocídio de inocentes ordenado por Danzo. Ele avisa que vai proteger os sobreviventes. Na mesma hora, Itachi deixa de ser o carrasco intocável para bater de frente com um monstro do seu nível. A pressão do chakra fica tão pesada que, do outro lado da vila, o pequeno Naruto se revira na cama sentindo o ar sufocar. E com isso, o plano de um extermínio silencioso morre antes do primeiro golpe. Daqui em diante, a noite perde o controle. Com o combate explodindo, a casa principal vira poeira na mesma hora. O choque frontal entre dois Mangekyou Sharingan varre o centro do distrito Uchiha do mapa. O plano do massacre silencioso derrete no ar. E pela primeira vez, o Fugaku mostra uma carta que ninguém em Konoha sabia que existia. O próprio Susanoo. Dois avatares gigantes colidem no meio da noite, esmagando as ruas de madeira e rasgando o céu da vila. Na história original a gente nunca viu o poder do líder, mas lembra que o Fugaku era o olho cruel da Terceira Guerra. E se existe alguém nascido para forçar o Itachi ao limite absoluto, é o homem que o treinou. A troca de golpes é tão brutal que os próprios moradores acabam pegos no fogo cruzado. O estrondo é tão absurdo que ecoa por toda a vila. No seu apartamento vazio, o pequeno Naruto desperta sozinho, encarando o clarão laranja que engole o horizonte. As explosões acionam a Anbu na mesma hora. O Hiruzen olha pela janela do escritório e entra em desespero, porque a guerra civil que ele tentou evitar diplomaticamente acabou de explodir no meio da vila. No fim, o combate brutal leva ambos ao limite e trava num impasse. O Itachi encara o dilema impossível. Continuar é matar o próprio pai. Parar é entregar a verdade inteira para a vila. Sob o olhar da Anbu que chega ao local, ele foge. Não por derrota, mas porque entende que, ficando, não protege mais ninguém. Aos olhos de Konoha, o carrasco agora é ele. Sasuke volta da academia e encontra o distrito em chamas, com a Anbu isolando a área após a tragédia, enquanto o peso daquele massacre começa a cair sobre os ombros de Hiruzen. Na nossa linha do tempo, ele encontrou ruas vazias e silenciosas. Aqui, o cenário é um inferno a céu aberto, totalmente cercado por dezenas de máscaras da Anbu. Escondido nas sombras, o garoto observa a Anbu agindo sob ordens diretas de um superior. Ele entende ali, aos 7 anos de idade, que o extermínio da própria família foi uma operação de Estado. E com isso, o ódio Uchiha do Sasuke ganha um alvo institucional imediato, focando no sistema em vez de culpar só o irmão. Avançando para a manhã seguinte, o segredo de Estado vaza pelas ruas. A política interna de Konoha entra em colapso absoluto e alguém vai ter que pagar essa conta. Com o segredo exposto, a manhã seguinte vira um caos absoluto. Os líderes dos outros clãs encaram a cratera fumegante do distrito e exigem respostas do Hiruzen. O pânico toma conta da mesa. As famílias influentes percebem o óbvio na hora. A liderança de Konoha acabou de exterminar um clã fundador sem aviso prévio. Na história original, o Hiruzen acoberta tudo e mantém o Danzo operando nas sombras. Só que aqui, o escândalo público obriga o Hokage a agir rápido. Para evitar uma guerra civil, ele convoca uma reunião de emergência. Na frente de todos os líderes indignados, o Hiruzen ordena a prisão do Danzo e o confisco de tudo o que a Ruth construiu. Só que prender o velho Falcão é fácil só no papel. Antes de ver uma cela, ele aciona as células adormecidas da Ruth, some pelos túneis que ele mesmo mandou cavar e leva a divisão inteira junto para as sombras. Ele vira um líder renegado, comandando uma facção paramilitar nas sombras.
Enquanto isso, o pequeno Sasuke vira o centro de uma disputa aberta. O Hiruzen tenta protegê-lo, os anciões querem controlá-lo, e os outros clãs exigem vigilância total sobre o herdeiro Uchiha. Na prática, o garoto cresce como um prisioneiro político disfarçado de estudante da academia, vigiado por todos os lados ao mesmo tempo. Em vez de chorar, ele alimenta um ódio cirúrgico contra a instituição. O Naruto até tenta puxar briga na sala de aula. Só que ele acaba completamente ignorado por um moleque que já pensa como um prisioneiro de guerra. E com isso, a vingança cega contra o Itachi é engolida pelo desejo de destruir a própria Konoha. Tudo segue tenso até a formação dos times. Com o ódio focado nos anciões, a fase clássica inteira acelera. O Sasuke do Time 7 passa longe de ser um vingador histérico gritando pelo irmão. Em vez de focar nas missões, ele gasta o tempo livre mapeando as rotas da Anbu. O garoto decora cada ponto cego da segurança da vila. Os exames Chunin chegam, mas agora sob uma vigilância sufocante da Anbu. Na história original, ele recebe a marca da maldição como um presente de Orochimaru. Aqui, durante a Floresta da Morte, Sasuke encara o encontro como uma oportunidade, decidindo usar o Sannin como ferramenta no futuro. Por que ele aceitaria o selo tão fácil nesta linha? Porque o garoto enxerga muito além de um simples bônus de força física. O alvo dele é o exército inteiro da Vila do Som. O Sannin sorri, achando que fisgou um adolescente revoltado, sem fazer ideia do perigo real. A fuga de Konoha acontece, mas o tom da viagem muda completamente. O Sasuke cruza os portões encarando o Quarteto do Som como seus primeiros soldados. A perseguição termina com os dois se encarando debaixo de chuva no Vale do Fim. O clima pesa em cima das estátuas gigantes. Desesperado, o loiro chora cobrando os laços de amizade do time. Só que o Sasuke olha para a bandana da folha com puro nojo da liderança e risca o símbolo com a kunai. Discurso de amizade nenhum funciona contra um garoto que perdeu a família para o Estado. Ele avisa que vai usar os recursos da cobra para esmagar a cúpula de Konoha. E com isso, Konoha perde o filho do líder Uchiha para uma guerra declarada. A deserção é a gota d'água para Hiruzen, que perde de vez o controle sobre os clãs, agora vendo o último Uchiha fugir após todo o escândalo do massacre. Com os portões do Som fechados nas costas, o Sasuke começa o verdadeiro jogo. Longe dali, o Naruto sua a camisa treinando com o Jiraiya, jurando que o amigo precisa ser salvo das garras do vilão. A lógica diz que o garoto passaria anos servindo como um simples lacaio em troca de poder. Só que o Sasuke escolhe jogar um jogo bem mais longo. Aqui entra a frieza calculista dele. Ano após ano, o Uchiha ganha o Som por dentro, assume experimentos, compra lealdades e vira a mão que controla os recursos do Sannin. O Kabuto percebe que a vila mudou de dono antes do próprio Orochimaru. Quando o corpo do mestre enfim enfraquece e ele tenta o ritual de transferência, o golpe já aconteceu faz tempo. Laboratórios, exército e rotas respondem ao Sasuke. Ele sela o Orochimaru sem espetáculo. Ninguém luta por um trono que já trocou de dono. O loiro nem imagina que o antigo parceiro deixou de ser uma vítima para virar um senhor da guerra, e com isso, a dinâmica de mestre e aprendiz nunca se consolida. Enquanto isso, no tabuleiro global, com o Danzo operando nas sombras, o início da fase Shippuden muda de figura. O Sasuke ignora a Akatsuki e foca os recursos do Som em um único alvo. Na história original, ele recruta um esquadrão pequeno. Aqui, o garoto usa os recursos de Orochimaru para reunir especialistas e mercenários de elite, colocando Suigetsu, Karin e Jugo para liderar essas forças contra o submundo. As tropas invadem os esconderijos da Root, mas enfrentam armadilhas biológicas e venenos mortais. A milícia do Som precisa superar as técnicas letais dos agentes mascarados, deixando um rastro de sangue por onde passa. Só que o Danzo não é uma presa fácil. Agindo como um senhor da guerra renegado, o velho Falcão consome os Sharingans que mantinha estocados desde a noite do massacre para alimentar seu Izanagi, tornando cada batalha uma corrida contra o tempo antes que ele fique sem olhos. Enquanto isso, o Naruto tenta rastrear os passos do antigo parceiro. O loiro chega nas bases destruídas e pisa em cinzas, encarando crateras fumegantes no lugar de esconderijos. É olhando para esse massacre que o Naruto entende o tamanho do problema. O garoto que ele jurou resgatar não é mais um ninja renegado comum, mas um líder impiedoso focado em trucidar a liderança da vila. Longe dali, o Itachi monitora o avanço das tropas vestindo o manto da Akatsuki. Ele percebe que o irmão mais novo está a um passo de cruzar a linha e virar um terrorista global sem volta. Até que as forças do Som finalmente encurralam o Danzo na sua fortaleza principal. O Itachi decide agir,
interceptando o caminho do irmão antes que ele cruze a linha definitiva. E com isso, o palco para o embate final muda do antigo esconderijo Uchiha para a fortaleza de Pedra da Root. O que nos leva ao clímax. Com o cerco armado, o Sasuke e o exército do som botam a base principal do Danzo abaixo. Os portões de pedra viram poeira nos primeiros minutos de invasão. Só que o massacre é interrompido por um vulto com o manto da Akatsuki. O Itachi pousa fisicamente no meio do pátio, encarando o irmão e o velho falcão. Na história original, a gente teve o duelo clássico dos irmãos. Aqui, a tentativa do Itachi de proteger a estabilidade do mundo ninja transforma o campo de batalha numa guerra tripla e caótica. Longe dali, o Naruto rasga a floresta saltando pelos galhos em desespero. O loiro sente as assinaturas de chakra monstruosas colidindo no horizonte, mas ele está longe demais para intervir. De volta à base, o chão de pedra cede quando os Susanos batem de frente. O avatar esquelético do Sasuke tenta esmagar a armadura vermelha do irmão mais velho na força bruta. No meio desse fogo cruzado, o Danzo tenta roubar os olhos dos dois. O velho abusa do Izanagi, reescrevendo a própria morte cada vez que é esmagado por um punho gigante. O Itachi se desdobra para tentar neutralizar o líder da Root de uma vez por todas. O problema é que, ao mesmo tempo, ele precisa segurar a fúria do Sasuke sem matar o próprio irmão. Lembra que, na história original, a doença terminal já cobrava um preço altíssimo do Itachi. Agora, lutar contra dois monstros ao mesmo tempo acelera o relógio do corpo dele. Só que o Sasuke não recua um único centímetro. Cego pelo ódio contra a vila, o garoto ataca os dois lados com força total, sem querer saber quem está no caminho. O olho esquerdo do mais novo sangra no meio da poeira. Ele dispara um amateraço devastador, derretendo o braço do Danzo e rachando a defesa do Itachi na mesma investida. O peso do exército do som somado aos ataques do garoto engole a exaustão do irmão mais velho. O Susanoo vermelho vacila e o Itachi tosse uma poça de sangue antes de cair de joelhos. Encurralado no último Izanagi, o Danzo não cai sozinho. A explosão final dele engole metade do exército do som e crava uma lança de vento no ombro do Sasuke. E com isso, a tragédia Uchiha atinge seu ápice de destruição. Quando a fumaça finalmente baixa no campo de batalha, com a poeira baixando, o silêncio toma conta do campo de batalha. Sasuke observa o cenário, ciente de que o custo da vitória foi alto demais após o fim de Danzo e a queda definitiva de seu irmão. Enquanto o sangue do vilão escorre pelas pedras, o corpo do Itachi atinge o limite absoluto. A doença crônica e os ferimentos daquela batalha tripla cobram a conta de uma vez só. O irmão mais velho desaba no campo de batalha. O Sasuke larga a espada e ampara o corpo ensanguentado antes da queda. Com a respiração fraca, o Itachi levanta a mão trêmula, tentando tocar a testa do garoto. Na história original, ele morre tentando manter a paz, mas o vazamento do massacre tornou sua missão impossível. Só que aqui, o confronto inevitável entre Itachi e Fugaku sela o destino de Sasuke, com Itachi lamentando em seu suspiro final a perda da inocência do irmão. Nos seus últimos suspiros, os dedos sujos de sangue escorregam pelo rosto do mais novo, deixando um rastro vermelho na bochecha. Itachi parte, mas o peso do seu olhar revela o desespero de quem percebe que, em vez de salvá-lo, apenas empurrou o irmão para o abismo. O peso da morte bate no garoto na mesma hora. Só que em vez de desabar em um luto cego, o rosto dele congela. O sacrifício do irmão, desperdiçado pelo sistema que ele tentou salvar, prova de uma vez por todas que a liderança de Konoha precisa ser esmagada. O rastro de destruição deixado pelo Sasuke e seus aliados marca o fim da fortaleza. Agora, resta apenas poeira e o silêncio após a queda de Danzo e Itachi. Sasuke coleta os olhos de Itachi e se retira para um local seguro. Lá, o transplante final funde seus poderes para superar a cegueira, selando seu destino como o carrasco de Konoha.